Perfeito, está gravando, Vinícius. Então, boa noite, oficial, a todos e todas, né? Bom, nossa proposta hoje é a gente conversar um pouquinho sobre juventude, cyberespaço, cybercultura, né? A gente tentar fazer uns adentros, algumas pensadas a partir dessas conexões. A gente fez e passou lá para vocês dois textos, né? E aí a ideia é a gente tentar fazer alguns diálogos com esses textos e pensar algumas coisas a partir também do que vocês já fizeram com aqueles exercícios, aquelas questões que já foram pontuadas na aula anterior, né? E aí a gente pega elas hoje para poder discutir. Vou entrar no seu aqui, grupo lá do Moodle, tá? Esquismo A lá, vou dar uma entrada lá para a gente poder dar uma olhada aqui. Ah, não, mas o meu agora está dando acesso, desculpa, eu esqueci que é o e-mail que não está dando, o Moodle está dando. Que aí lá a gente consegue depois ver as questões, né, e poder conversar a partir das questões. Essa parte, essa unidade, como a gente conversou com o professor Grupo, a gente achou importante trazer ela para discussão aqui sobre juventude, movimento estudantil, especialmente por entender que cada vez mais as juventudes estão interligadas com todas as questões de internet, redes, todas essas questões aí que está muito real, cada vez mais, né? Entretanto, inclusive aí depois o Norman, que ele chegar, parece que ele está querendo escrever um TCC sobre isso, né? Alguma coisa sobre juventude e questões digitais e tal. E eu estava conversando com ele um pouquinho na aula passada, no segundo momento, da dificuldade que está sendo de encontrar assim, textos específicos que relacionem a condição juvenil com a questão do cyberespaço, cybercultura, até que netografia, né, que seria a etnografia feita no espaço digital, até que está tendo bastante. Mas não especificamente com juventude, né, que aí é um pouco que a gente está tentando fazer. Então, essa unidade que talvez a gente vai ter que fazer um exercício um pouco diferente das outras, da religião, que a gente já tinha um pouco mais material trabalhado nesse sentido, né? Na anterior também, que pobreza, então a gente já tinha algumas coisas bem claras sobre juventude. Nessa a gente tem muita discussão sobre a internet, sobre os espaços digitais, mas estamos com dificuldade de achar específico disso com a juventude, né? Que é um pouco o nosso foco. Então, a gente pegou esses dois textos, né, para vocês, para ajudar um pouquinho, e teve uma jogada meio proposital ali nos textos, não sei se vocês perceberam, tem um mais antigo, um pouco, né, e tem um outro mais recente, né. Então, por exemplo, nós temos lá o texto do Ottaviani, né, que conhecido aí, amigo do Grupo, né, Grupo? Ô Vinícius, Pode falar, fica à você vai vontade, abrir o professor. Moodle? Que bom, eu coloquei, nem pedi permissão sua, um link que dá acesso a uma entrevista que está no YouTube do Ottaviani no Roda Viva em 2001, em que ele comenta sobre o livro Enigmas da Modernidade e Mundo, especialmente sobre esse texto, né, que é um artigo, mas também é um capítulo desse livro, especialmente sobre esse texto, na Rede Cultura, o programa Roda Viva de 2001. É interessantíssimo, muito bom. Né? Tá lá o link para vocês acessarem. Eu tive o prazer, assim, a honra enorme, né, o privilégio de ter sido orientado pelo Ottaviano. Ótimo. E aí nós fizemos de propósito pegar um texto que esse foi escrito em 99, se eu não me engano, né? Esse aqui foi de 99, entrevista que o grupo está falando em 2001, né? Então, um espaço aí de 3 para 4 anos. E vai ser importante essa mutação aí do final do século XX e XXI. Agora a gente chega nele para entender, né? Então, assim, foi de propósito. Às vezes você pegou e falou assim, nossa, você pegou um texto para falar da internet, pegou um texto de 99, né? Mas vai ter um sentido, vai ter uma razão, pelo menos no que a gente pensou aqui, vai ter alguma base. Vamos ver se vocês conseguiram perceber isso. E aí o outro não, o outro já é bem mais, né? Deixa eu abrir o outro aqui para quem ainda talvez esteja meio perdido, né? Sintonizar para guia, tal, cadê, tal, janela, tá aqui. Aí esse já bem mais específico, inclusive com o que a gente está querendo nessa noite, que é pensar culturas juvenis e pensar nisso, de que forma isso se interrelaciona com cybercultura, cyberespaço, né? Toda essa questão do mundo virtual, digital, online, que daqui a um pouco a gente precisa discutir isso também. E esse mais recente, né? Esse 2020,
onde já faz um pouco dessas discussões, vocês devem ter lido aí com carinho e tal, né? Esse Vinícius não sou eu não, né? Deixar um xará aí, mas tem aí toda uma outra abordagem, né? Que inclusive é relativamente bem distinta do Ottaviani, né? Vocês vão ver, não sei se vocês perceberam isso aí, um pouco dessa abordagem. Então a gente tentou fazer um pouco, em termos de texto, esses dois, né? Apesar que as perguntas extrapolam os dois, vocês devem ter reparado isso também, daqui a pouco a gente chega nas perguntas, para a gente finalizar com ela. Mas qual que é o percurso, para vocês entenderem, ver se vocês conseguem chegar onde a gente quer chegar nessa noite? Quando a gente pensou nisso, e quando eu particularmente me aproximo mais disso agora, e aí com o grupo no estágio pós-doutoral, a gente está começando a fazer um pouco desse percurso, entender a mediatização, esse espaço todo, e relacionando depois com a jornada de 2013, né? Mas eu volto um pouquinho lá para 1960 e alguma coisa, com o Bourdieu, né? Porque o que me despertou na época do doutorado, para pensar e entrar um pouco nessa questão da mediatização, do sabe-espaço, foi também com o Bourdieu, né? Porque o Bourdieu, quando ele começa as pesquisas dele lá na Argélia, no final da década de 60, ele usou muita foto. Para ele, a foto foi muito importante para entender as estruturas de poder que tinha na Argélia. Inclusive, ele cita isso várias vezes. As fotos foram um dos maiores recursos que ele teve de entender a sociedade. Isso no contexto ali de 1960, início dos anos 70, no contexto da Argélia, né? E aí, depois fiquei pensando um pouco, né, como é que essa mutação aconteceria, porque basicamente aqui, apesar da Augustina aparentemente ser mais nova, o Vinícius eu não sei porque não tem a fotinha, né? O Guilherme eu já risco dizer que já tem aí alguns quilômetros rodados, né, Guilherme? E aí, provavelmente, esse pessoal deve ter tido contato com a internet em 1990, década de 1990. Não sei se o Guilherme está por aí, se puder confirmar. O Vinícius eu não sei, que não tem fotinha, né? O grupo também por aqui, não foi mais ou menos isso que a gente teve contato mais com a internet? No final dos anos 80, 90, foi por aí, Guilherme? Eu sou de 89, tá? Mas assim, 89? a foto tá enganando aí. Mas eu tive contato, eu lembro de um computador que eu ganhei e assim, era aquela internet discada que fazia um barulhão. Isso 98, eu acho, começo de 2000, não sei. Internet discada, enfim, era um negócio curioso até. Mas eu fui ter contato mesmo depois, bem assim. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, ou seja, quase na mutação ali do século XX para o século XXI, né? E aí que é importante, aí por isso que eu trouxe o texto do Ottaviani, porque o Ottaviani está nesse mundo, nesse universo, naquele momento. Ou seja, a gente tem o Bourdieu no primeiro momento, pensando na foto, daqui um pouco a gente volta para você entender por que ele está saindo de lá. Aí a gente vem para nós no Brasil, de uma forma geral, foi final dos anos 80, início dos anos 90, ou mais tarde, tá, como o Guilherme está colocando aí, no início dos anos 2000, né, que vai ter contato com a internet. Agostinho, deve ter recente, né, Agostinho, aí, né, mais nova já nasceu no século XXI, né? Ou será que eu estou enganado? O pessoal está por aí? Já tentou falar, não saiu nada não, Agostinho. Você abriu o áudio, mas se abriu, não saiu nada. Enfim, está tentando falar, mas não está saindo não, viu? Você está clicando, dá para ver que está clicando, mas não está saindo. Enfim, né? Então a gente tem alguns momentos que precisa entender. E aí o texto otaviano foi muito... 99, né? Está no finalzinho, né, Agostinho? Então, dessa mutação é muito importante, porque a internet, quando ela surge para nós no final... Ó, alguém ligou o áudio aí, quem? Guilherme, pode falar, fica à vontade aí. Quer falar, Guilherme? Não, eu cliquei errado aqui. Tá, ok. Não, tranquilo. Então, assim, para nós que tivemos contato aí com a internet nos anos de 1980, 90, ou mais tardar aí, como o Guilherme colocou, iníciozinho dos anos 2000, a internet já tinha um papel diferente, né? Ela não tinha esse papel que tem hoje. E aí eu acho que esse movimento que não tem, que a gente precisa conversar um pouquinho aqui antes de entrar nos textos. Porque para nós a internet ela surgiu meio como uma fonte de pesquisa e de notícia. Essa era a função dela, essencialmente era isso. Inclusive a gente escutava muito nas salas, né, assim, que podia confiar em livro porque ninguém ia perder tempo ou nenhuma editora publicava um livro que tivesse coisas erradas. Então a gente foi meio com essa mentalidade para a internet no início dos anos 80, 90, né? Então a gente entendia que o que estava na internet é verdade e pronto, né? Existia uma credulidade muito grande com o que se havia na internet.
Então, era muito comum a gente acessar um site e pronto, confiava, aquela era a realidade, aquela era a verdade, aquilo era e pronto. E de uma forma geral acaba sendo, não tinha muito fake news naquela época, assim não. Era meio normal essa questão. E pouca foto, não tinha muita ideia de foto, por isso a ideia do Bourdieu, como eu falei lá atrás. Era mais textos mesmo, então era pesquisa, fonte, etc e tal. Aí vem o Orkut, né? Guilherme teve Orkut, Guilherme? Agostinho teve Orkut, não. Teve o Vinícius aí, eu não sei se teve, né? Eu tive SQ, Orkut, mas É? assim, o ensino médio meu, Vinícius, curiosamente, enfim, eu tive uma infância, né? O meu computador eu ganhei por uma eventualidade, enfim, mas eu sempre pesquisei muito na Barça. Eu sou da época do final de ir para a biblioteca no contraturno à tarde, ter que pedir autorização para entrar na escola para pesquisar na Barça, aqueles livros gigantes. Mas curiosamente foi nessa época que eu descobri a Caros Amigos. Eu ia na biblioteca para falar que ia pesquisar, mas ia para ler Caros Amigos, né? Nessa época também, assim, no começo de 2000, Caros Amigos, né? É ótimo. O grupo tá identificando com o Orkut lá, ó. Quem tinha o grupo do Orkut? Tinha Fazendinha, grupo? Não, eu usei o Orkut, até o MSN eu usei. Nossa, a Agostinho colocou lá que a mãe dela que não deixou, né? Ter o Orkut. Aí o Orkut mudou. O Orkut ele muda um pouco a nossa leitura de espaço virtual, digital. A gente quando a gente discute esses termos, né? Porque aí começamos a dar um espaço para foto. Aí eu volto para o Bourdieu, que eu estou querendo começar, vocês entenderem onde eu quero chegar. Porque aí agora a gente começou a ter muito mais a estética e a visualidade, a coisa mais imagética mesmo, ela ocupando mais espaço do que a letra, né? A palavra foi perdendo um pouco o espaço e as questões mais estéticas foram efetivamente ocupando espaço. Bom, isso, o Orkut eu não tenho a data certa aqui, mas é fácil vocês acharem na internet. Vai ser nesse iniciozinho aí, né, dos anos 2000, coisa desse tipo ali, que vai começar a ter seus grandes momentos. De lá para cá a coisa vem mudando um pouco, né? Que aí é um pouco que a gente precisa. Inclusive, uma das perguntas foi sobre isso aqui que a gente vai entrar agora. Que é a questão depois de pensar em Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, né? Por exemplo, para citar alguns hoje mais recentes. Essas mudanças também vêm acontecendo. Vocês usam quais redes sociais? Quais vocês utilizam? Depois no chat aí, eu quiser abrir o microfone. Vinícius usa só o Facebook. Eu tenho o Facebook, Instagram e tenho tentado resistir para não ter Twitter. Mas eu fiquei bem espantado e achei muito interessante, me permita fazer um adendo. Recentemente, quando o Wagner Moura foi lançar o Marighella, o Wagner Moura falou que ele não tem rede social nenhuma. E não sei se vocês acompanharam isso, até o dia que ele teve no Roda Viva, em vários espaços. Ele falou que o único momento que ele queria ter Facebook ou Instagram, coisa parecida, foi na morte da Marielle, que ele queria ter escrito algo que ele não conseguiu escrever, enfim, mas ele faz uma crítica muito interessante, sabe? E é curioso, né? Porque a gente imagina esse espaço de atores, não é o caso dele, tudo bem, mas usam esses espaços até para ser influencer, vender publicidade, enfim, né? E aí você vê um ator desse nível que não tem rede social, é curioso, né? Exatamente. Mas vamos pegar então o que tem por aqui. Saiu o Facebook, Instagram. Só TikTok ninguém tem? Vocês Eu estão com tenho vergonha de falar de e-mail. TikTok? Eu Grupo deve tenho. ter TikTok, tem não, grupo? Quando eu comprei o celular meio novo, ele meio que veio junto, assim, né? Eu tirei. Eu uso o YouTube, tem um canal no YouTube também, que vou colocar essa aula lá. Mas Exatamente. assim, uso muito pouco e uso mais profissionalmente, assim, Instagram, Facebook, YouTube, e-mail, WhatsApp. Ixi, tô bem Bem envolvido, né? tecnológico, né? Bem tecnológico. Mas vamos lá, dá para a gente fazer algumas diferenças e tem uma pergunta sobre isso, né? A segunda pergunta lá para vocês lá era exatamente para pensar a representação de juventude entre, por exemplo, Instagram e TikTok. Teria diferença? Então, eu acho que a gente precisa entender cada uma das redes. São coisas muito diferentes, né? Vamos ver se vocês concordam comigo. Fiz aqui um rascunho e ver se vocês concordam com essa ideia. Então, por exemplo, o Facebook, geralmente você vai ter pessoas com mais de 30 anos, geralmente é que vai mexer com o Facebook. 30 anos, coisa desse tipo aí. Dificilmente os mais novos vão ter Facebook, a não ser por necessidade. Mas por opção, não foi por opção dele ter Facebook, né? Vai ser 30 anos, tanto que é 30, 40, é mais o pessoal dessa idade por aí que vai estar no Facebook. E o Facebook ainda interrelaciona muito texto e a questão visual.
Então, isso ainda tem muito essa dualidade no Facebook. No Twitter, é essencialmente texto, né? Essencialmente textos, e textos de uma forma geral muito da obviedade da coisa, né? É meio que uma narrativa da vida. Por exemplo, na eleição dos Estados Unidos, a última, eu tenho Twitter e eu fui acompanhando o tempo inteiro. É tipo assim, voto tal, quando tal tá ganhando. Ou seja, é uma narrativa da vida. O que está acontecendo é pessoas narrando, né? Não poucas fotos, tem algumas, mas não muitas, mas um espaço de texto, né? Um espaço de texto e, dependendo da realidade, mais de textos e tretas, né? Vamos pensar assim. Mas o Instagram já é bem distinto, né? O Instagram, por exemplo, ele é quase que exclusivamente, se não totalmente, para a representação estética do visual, da foto. Por isso o Bourdieu, e que a gente usou lá, é foto. Dá para colocar texto? Você escreve no Story, por exemplo, converte em foto e joga. Tem gente que faz isso, né? Mas ele é foto. Então ele já é bem distinto, né? Ele já é uma representação mesmo ali, estética, visível, imagética da realidade. Ele é bem distinto dos outros. O TikTok eu entrei uma vez, muitos anos atrás, mas quando eles inauguraram, mas não dei prosseguimento. Mas a gente vê um pouco do que tem. E aí está mais relacionada à questão dinâmica mesmo, a questão mais curta também, né? Hoje, e por isso talvez ele tenha dado mais certo para essa geração, é coisa de 10 segundos, 5, 10, 15, estourando 30 segundos. Passar de 30 segundos é intolerável, né? É insuportável nesse espaço. E aí tem, por exemplo, o LinkedIn, né? Também o LinkedIn, que é um espaço supostamente profissional, né? Onde você também coloca lá. E, inclusive, esses dias, por exemplo, uma pessoa das redes que eu participo, postou uma foto dela com um namorado ou esposo, coisa assim, fez um texto lá daqueles normais de vida, né? Reflexão da vida, etc e tal. Aí alguém comentou embaixo, olha, esse post é mais para o Facebook, não para aqui. Então, tá claro, então, assim, parece que as redes sociais, elas se separaram, né? Porque antigamente, quando a gente tinha só mais o Orkut meio que abarcava essa diversidade. Hoje não, hoje a gente está intolerante com essas questões todas, né? Então você tem um espaço mais para texto, você tem um espaço mais estético, você tem um espaço mais profissional, e isso não se mistura. São coisas muito distintas, né? Não tem muita proximidade, não. Por isso que você tem várias redes sociais. Lógico que aí o Zuckerberg está comprando tudo e quer juntar tudo, né? Fazer inclusive os multiversos. Mas aí já é outra discussão mais complicada nesse espaço. Com essa mudança toda, o que eu acho que é importante, inclusive, que a Carolina, que eu já citei aqui, lá da USP, eu sei aqui agora, eu vou confirmar ali, que ela cita muito a questão da pesquisa via de internet, etc e tal. Eles têm feito boas discussões sobre a questão de será que hoje a gente pode usar o termo virtual, o termo digital ou o termo online? Qual seria o termo mais adequado, né? Eu, particularmente, gosto de usar uma expressão que sempre é corrigida quando vai, que eu gosto de chamar redes sociais online. Isso chega a soar uma repetição desnecessária, mas eu acho que para mim, Vinícius, é muito importante, né? Entender que rede social online, especificamente, né? Pode falar, Guilherme. Não, eu estou lembrando da expressão, dos termos. A Dilma sempre cobram ela, né? Sempre volta, porque ela começa a falar em internautas, alguma coisa assim. Internautas é desse começo aí do Orkut, desse período, né? Então, assim, o pessoal sempre fazia uma coisa. Mas só a questão 2 que você falou, não sei se vai vai retomar ela, mas eu acho que uma rede ela tem uma dinâmica de retroalimentar a outra, e as redes vão migrando, né? Você fez esse histórico, mas hoje a gente tem um histórico assim, o cara vai deixando, ele vai escalonando a idade talvez, mas assim, ele deixa o Facebook porque ele migrou para o Instagram, a não ser quando o cara precisa comercialmente, usa todas as ferramentas, né? E assim, quando a gente fala em comercialmente, esses dias que deu bug aí, que a pessoa ficou sem WhatsApp, o mundo parou. Quer dizer, muita gente perdeu, muita gente deixou de vender, enfim. Mas eu acho que uma rede acaba alimentando a outra. Não vejo tanta distinção de idade, viu? Acho que tem gente de todo jeito. Algumas pesquisas eleitorais aqui de Alfena a gente fazia e observava, inclusive, para usar para impulsionar a candidatura. A Alfena sempre teve um público maior de gente no Facebook. Mas, enfim,
isso é dado da eleição de 16, de 20, pode ter mudado muito, né? É muito dinâmica a rede, né? As pessoas estão usando, mudando rapidamente, né? Não, Guilherme, é isso mesmo. E, assim, igual eu falei, assim, essa é uma unidade, vou passar já para o grupo, né? Essa é uma unidade assim que a gente vai conjecturar algumas coisas, porque realmente a gente não tem muito essa, a gente tem muito assim, geral, internet, né? Pesquisa, mas esses dados nos faltam um pouco. Então, às vezes é conjectura mesmo, pensar junto aqui mesmo. Não é nada fechado, não, né? Professor Grupo? Uma breve reflexão, já que você está falando sobre um pouco dessa história aí das redes sociais online, o termo é muito bom que você usa porque as redes sociais, a gente pode pensar as redes sociais presenciais ou virtuais de outra forma, né, que não necessariamente usando a internet, mas eu lembrei também das transformações desse meio online, né? A internet ela nasceu como ARPANET com objetivos militares, né? E depois se transformou em algo muito acadêmico e hoje é algo essencialmente mercadológico, né? Do mercado capitalista. E algumas das principais redes sociais online que a gente usa, e vou citadas, nasceram também não com objetivos estritamente comerciais. Muito ao contrário, o Twitter e, se não me engano, o YouTube, nasceram entre rede de ativistas radicais, né, da esquerda, progressistas. E o Facebook e o Instagram nasceram em comunidades universitárias, com outros objetivos que não necessariamente o comercial. Então veja como é interessante que, às vezes, dentro da história do capitalismo, da história da cultura do capitalismo, produtos, canais criados com objetivos que não comerciais, às vezes até antissistema, se transformam em mecanismos, em algo próximo do sistema. A última coisa que eu queria falar, que quando a gente começou a discutir muito redes sociais online, há 10 anos atrás, a gente tinha um olhar bastante romântico e bastante idealizado, como isso era o reino da liberdade, da diversidade. Acho que caiu a ficha para nós no Brasil com as eleições de 2018. Mas alguns outros ativistas já começaram a mudar o discurso quando começaram a ser perseguidos pelas redes sociais. Já não era mais o lugar para essas ideias diversas e radicais, mas era o lugar de ser perseguidos por elas, né? O exemplo disso é da Rosana Renguilho, que tem um livro belíssimo chamado Paisagens Insurrectos, que ela tem todo um capítulo exaltando as redes sociais, como elas foram importantes nos movimentos dos anos 2010, como os indignados, até e outros no próprio México. E no final do livro ela fala, agora eu tenho que sair das redes sociais sendo perseguida por elas. Né? E no próprio mesmo livro que ela exaltou, ela mostrou o outro lado. Exatamente. Pode falar, Agostinho. Depois a gente completa aí com o comentário do grupo também. Não sei se é o mesmo assunto. Tá com o microfone fechado, Agostinho. Consegue ouvir? Sim. Então, você tinha falado do tempo, e é realmente isso. Mas as pessoas, sei lá, uma postagem que você faz no YouTube, você corta um trechinho e coloca no Instagram, ou corta um mini trechinho e coloca no TikTok. Elas vão adaptando, meio que o conteúdo continua o mesmo, você só adapta a linguagem para colocar nas diferentes redes sociais. Mas o conteúdo às vezes é muito parecidos, como as trends, você vai vendo em vários aplicativos a mesma coisa, o mesmo conteúdo, ou os memes, que aí vão em todos os lugares, e muito parecidos, tudo muito repetitivo, mas em formatos diferentes. Exatamente. Bom, vou fazer um gancho aqui com a fala do grupo e da Agostini também, então, né? Dentro dessa ideia, né, grupo, a gente pega, por exemplo, toda essa questão uma tentativa, nós estamos tentando construir aqui dentro das nossas memórias e estudos. Acho que o preço é muito amplo, né? A gente tentando chegar na juventude, que é o nosso foco. A gente percebe a utilidade da internet para a juventude, ela mudou muito com as próprias redes sociais, né? Então, por exemplo, a nomenclatura, né? Quem estava falando. Por exemplo, a gente começou usando muita expressão virtual, né? Então a gente falava, tem um virtual e tem um real. E é por isso que não se usa mais, já é totalmente desaconselhável dentro das pesquisas da área de saber-cultura usar a expressão virtual, porque a expressão virtual ela evoca uma ideia de contraposição ao real, o que não é, talvez lá no passado fosse, né?
grupo. Mas hoje, de uma forma inevitável, o que a gente está na rede social é nossas vidas também. Mesmo que seja um fingimento, faz parte do fingimento da vida também, né? O fingir, o falsear, ele também faz parte da vida. E isso está representado ali no Instagram, no TikTok, num comentário do Twitter, numa representação profissional do LinkedIn, etc., qualquer outro lugar. E aí depois a gente começou a usar muito o digital, a expressão digital, né? Mas também é uma expressão que hoje há muita resistência em utilizar ela do digital pela mesma razão, de que se dá a impressão que você tem um mundo, que é o mundo esse que a gente está aqui agora, por exemplo, né? Supostamente digital, e que você tem outro mundo que é o que está aí na sua casa, ou onde você está no trabalho, onde você estiver aí nesse momento. Ou seja, de novo a dualidade, né? Entre o real e o que não é real. E não é essa a ideia, né? Nós estamos cada vez mais, especialmente depois dos anos 2005, 10 para frente, essa última década talvez, ficou claro que a questão da internet, das redes sociais, elas se integram à vida, especialmente das juventudes. Inclusive, isso faz movimentos, interfere nas lógicas dos movimentos, e aí um pouco do que o Agostinho está falando, e talvez o Guilherme Guarini, de se encontrar as mesmas coisas. E aí, de novo, eu volto para o Bourdieu, a gente vai publicar provavelmente nos próximos meses aí, o grupo e eu escrevemos um texto baseado no Bourdieu, num livro do Bourdieu, chamada Televisão, né? E aí, dentro lá dele, coloca, lá atrás, analisando isso, que chamou de circulação circular da informação. Ou seja, é a mesma informação circulando o tempo inteiro, só que supostamente em lugares diferentes, né? O que supostamente dá a impressão, então, que é algo verdadeiro. O que se está repetindo em vários lugares é verdadeiro. Enfim, né? Hoje se usa mais a expressão online. Tanto que é por isso, não sei se vocês repararam, a pergunta 1, a gente colocou essa ideia, ó, de que forma o mundo online. A gente já usou essa expressão, né? Não o mundo digital e não o mundo virtual. Porque, para esses estudiosos, existe uma diferença muito grande entre esses termos. Ao usar a expressão online, eles simplesmente colocam que existe uma continuidade da vida. Essa continuidade da vida se dá online. O que eu estou fazendo aqui online faz parte da minha vida, né? Não é um Vinícius online e um outro Vinícius, por mais que se tenha personas diferentes, né? Não máscaras, mas personas. Do mesmo jeito que na vida, a gente tem representações diferentes, né? O fato da representação em um lugar ser diferente da outra não quer dizer que você tem várias máscaras, mas sim várias personas, né? Você tem vários personagens ao longo da nossa história. Só para tentar ilustrar isso melhor, para ver se fica claro. Por exemplo, a gente tinha uma pós-graduação que a gente conseguiu com o pessoal aqui um tempo atrás, e aí eu fui fazer como aluno, e também vários alunos que eu indiquei foram fazer também. Então, ou seja, nós estávamos todos em condições de aluno naquele momento. E aí, lá para as tantas, um aluno virou para mim e falou assim: uai, professor, na sala você conversa muito e aqui você está calado. Eu falei: uai, mas aqui eu sou aluno, lá eu era seu professor, né? Então, assim, na cabeça das pessoas, na grande maioria das vezes, eles acham que nós temos que ser iguais em todos os lugares. Isso não existe. Então, você tem a sua versão pai, você tem a sua versão mãe, você tem a sua versão filho, você tem a sua versão esposo, namorado, estudante, professor, enfim, são várias personalidades, né? E é isso que é importante perceber como é que ela se integra, né? Como é que ela se relaciona nesse projeto de estar online, de se estar projetando a vida de alguma forma. Para mim, Vinícius, a pesquisa de cybercultura se mostrou mais real no doutorado, especialmente pelo fato de que a gente começou a ver que o Instagram, que na época, 2018, estava em grande evidência, né? Hoje já não está tanto, né? Hoje é TikTok e outras representações, né? Mas no Instagram era um lugar que os jovens estavam indo e as pessoas de idade, aí, Guilherme, que eu acho que é importante, e aí a minha fala, né? Porque a gente percebeu, por exemplo, os líderes dos grupos que a gente investigou, que eram pessoas de 40, 50 anos, eles não tinham Instagram. Quando eu comecei a pesquisa, nenhum dos líderes do grupo tinha Instagram, nenhum. Tudo 40, 50 anos, etc e tal. Quem tinha Instagram eram os jovens universitários. Depois que veio a pandemia, e que percebeu que começou a fazer live, e a live era pelo Instagram de uma forma geral, a grande maioria migrou, então, criou um perfil, nem que seja para acompanhar as lives. E aí descobriu que muitos dos seus jovens tinham representações estéticas na internet. Então, o que é a leitura que particularmente eu fiz e que eu estou tentando trazer para vocês, associando agora já um pouco a ideia do Sabe Espaço, disso com a juventude. O Instagram era o lugar
do jovem pôr a sua voz. Ele dava tom à sua voz, sem nenhuma institucionalização e sem nenhuma... Até a palavra fugiu aqui, que eu tenho alguém que te tutoria, não é bem isso, não monitora. Bom, é um pouco dessa ideia, né? Era livre, se sentiam livres, né? Então você tinha jovens ligados a determinadas instituições, qualquer que você puder imaginar aí agora, mas no Instagram ele tinha liberdade de ter sua opinião. Então, às vezes, ele ia num contexto religioso, por exemplo, onde era visivelmente de direita, e no Instagram ele podia defender a esquerda, porque ali ele tinha voz e não era tutoriado, não era institucionalizado, não era fiscalizado, né? Ele poderia, no trabalho dele, ficar numa condição de submissão e aceitar um monte de coisa, mas no Instagram era um lugar que ele podia, por memes, como a Agostini colocou, externar sua rebeldia, sua insatisfação com o sistema, com a condição de assalariado, etc. e tal. Então era um lugar de voz, me parecia muito, sabe? Não sei se vocês concordam com isso. Era um lugar para 2018, 17, 18, era um lugar de voz dos jovens. Por isso que demorou os mais de idade chegar lá. A pandemia trouxe eles, os mais de idade, para o Instagram. E aí o que acontece? Quando você institucionaliza e o pessoal mais de idade, que geralmente são os supervisores, os chefes e os líderes, geralmente vão ser pessoas mais avançadas na idade, na madura, quando eles entram nesse mesmo espaço, o que resta a esses jovens? Se silenciarem. Aí que você viu muita gente migrando hoje, inclusive, do Instagram para outras redes. Por exemplo, aonde eles vão se reagrupar, essas juventudes, em outro espaço? No TikTok, por exemplo. Ao ponto de que, pelo jeito aqui, a grande maioria não tem TikTok, por exemplo. Então, é um espaço ainda que você pode ter sua voz sem nenhum problema. Por exemplo, o Twitter, que o Guilherme citou há pouco, né, Guilherme? O Twitter, inclusive, eu já vi várias postagens interessantes do Twitter desse jeito. Uma pessoa postou assim: quantos de vocês estão aqui porque sabe que seus familiares não estão aqui? Ou seja, no Facebook eles estão, aqui eles não estão. Então aqui eu posso ter outra voz, aqui eu posso ter outra representação, quer seja de sexualidade, de religiosidade, de política, de posicionamento, entendeu? Então, isso que acho que é o legal desse tópico da nossa desse momento da disciplina, nessa aula de hoje. A gente percebeu o que os espaços, esses cyberespaços, se tornaram para essas juventudes. E aí, particularmente, vocês podem concordar ou não, me parece que é o lugar que eles conseguiam ser ouvidos. Porque no trabalho, eles têm que só ficar lá e obedecer. Na igreja, é obediência. Em espaços familiares, você tem muito para evitar problemas, você se silencia. Então, onde é que ele vai falar? Onde é que ele vai ter oportunidade dele livremente, sem nenhuma presilha, nada que o prenda, algo que ele possa falar e que ninguém vai repreender. Porque no Facebook você bota um tem que é contra, todo mundo começa a comentar, vira brigaiada, né? Então precisava de um espaço onde ele pudesse colocar e, se é escutado ou não, pelo menos a voz dele está saindo. Acho que a preocupação era isso, né? A voz sair, né? Não necessariamente ser escutado, talvez, né? Mas a voz sair, né? Precisava a voz, de alguma forma, sair dele. É quase uma psicologia, né? Quase um sentimento de libertação psicológica, na verdade, do que necessariamente uma representação de diálogo, propriamente dita, nesse sentido. E aí que é interessante, talvez, a gente pensar na juventude, nesse espaço, de como é que essa juventude, então, vai se integrando a essas novas maneiras de ser jovem e se relacionar. Aí, ampliando um pouco essa nossa discussão, a gente chega, mais uma vez, interrelacionando aí o Bourdieu e com, por exemplo, o projeto de pesquisa que o grupo está propondo, que a gente está junto aí nesse início, nesse rascunho, que é pensando, por exemplo, na jornada de 2013, né? Que foi majoritariamente conduzida pela juventude e que ela também foi majoritariamente influenciada pelas redes sociais, na época mais especificamente ainda Facebook ou representações de internet como sites, etc e tal, né? E aí, por exemplo, algumas prévias que a gente já está começando a fazer, algumas coisas que a gente está analisando, dados secundários, por exemplo, onde você percebe que é comum, e aí vocês começaram a atentar para isso, que, por exemplo, você ter notícias que não tem autor, o que é no mínimo esquisito, esquizofrênico, né? Como é que você tem, por exemplo, num site da UOL, uma reportagem que daria 5 páginas e não tem autor? Quando você entra num site de uma Fox News, por exemplo, e você tem uma reportagem imensa com citação de fonte, com
com referência, com um monte de coisa de gente falando, com recorte de voz, entrevista, e não tem ninguém assinou aquilo. E isso é muito estranho, né? Porque assim, como é que é isso, né? Ou seja, como é que como é que o texto apareceu e ninguém escreveu? Do mesmo jeito a questão da foto. A foto a gente tem uma ilusão muito equivocada da foto, diferente nesse mundo nosso agora online, a gente acha que a foto, você tirou a foto, você pode postar, essas coisas. Não é, o fato de ser público não quer dizer que é público necessariamente, né? Então a foto ela também tem um direito autoral, a foto ela também tem uma representação, ela tem um autor, a foto. Inclusive a forma como a foto é tirada, o porquê que ela é tirada, o momento que ela é tirada, do jeito que ela é tirada, representa muito a intenção do fotógrafo ou de quem está colocando. Então, assim, aí você pensa no Instagram nisso, né, na foto, né? Que hoje as pessoas se revoltam com as fotos. Olha que absurdo a imagem, né? Então, depende da foto que você tem e do texto que você é autor, isso desconstrói muita coisa, né? Isso, ou constrói, né? Depende do jeito que vocês estiverem vendo, interpretando a fala. E aí a rede social, a internet, todos esses espaços, me parece que a juventude, ela está tentando dialogar com esses negócios, até porque ela está mais inserida nisso. Mas, ao mesmo tempo, a mim parece, e aí daqui a pouco eu paro de falar para vocês falarem também, né, que eu estou falando demais, que parece que ela também, aí é um pouco que o grupo colocou lá atrás, ela se torna vítima também desse processo, porque cansa, né? Porque acaba que daqui a um pouco você cansa e aí você simplesmente se desliga. O que é mais comum é encontrar isso, tá? Estou saindo da rede social, né? E é tão interessante que você anuncia na rede social que você está saindo da rede social, né? Então é um negócio extremamente esquizofrênico de se pensar, né? Porque se você está saindo, a razão não é nem que ninguém saber, então você só sai, né? Não tem por que se anunciar. Você anuncia que está saindo para gerar um efeito dentro da rede social que você está. Um negócio no mínimo esquizofrênico se imaginar, né? Mas é o que a gente tem visto muito, né? Nesse cenário, nessa construção. E aí eu me lembro um pouco, relacionando com outro autor, não muito. Ele até entra um pouco, tentou entrar, né? Que é o Bauman, acho que ele tentou entrar no finalzinho da vida dele um pouco nessas discussões, mas o Bauman acho que enriquece um pouco também essas discussões, o Zygmunt Bauman, porque acho que ele também tenta entrar um pouco nesse caminho, nesse universo, de entender como é que seria essa coisa tão fluida que a gente tem, né? Entre as redes sociais agora, propriamente dito, né? Então, quando você pega o texto do Ottaviani e quando você pega aquele texto de 2020, daquela pesquisa de Sabe o Espaço, não sei se vocês leram com carinho ou se vocês chegaram a essa mesma percepção. O Ottaviani tem uma leitura bem distinta daquele outro do Sabe o Espaço. Vocês perceberam ou não? E qual seria essa distinção? Vamos ver se leu agora. Tan, 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 tan. Leram ou não leram lá? Dá para perceber a distinção ou não? Por exemplo, quem que é o príncipe eletrônico para o Ottaviani? Por que ele chama de príncipe eletrônico? Qual a característica do príncipe eletrônico? Não conseguiu ler o texto, o Leandro falou e tal. Quem leu o texto? Quiser compartilhar? Não? Eu li. Ó. De novo. O grupo não vale não, grupo. Eu já li de novo. Vamos ver se mais alguém leu ou quer comentar. Eu acho que o texto, só brevemente, do Yanni, ele toca em alguns pontos que no texto do seu Charal Vinícius, lá no final, se encontram. Que ele vai falar sobre a questão do capitalismo, da cultura de mercado, né? Que é um pouco a tônica do texto do Ottaviani, né? Eu acho que em algum momento eles se encontram. E o Ottaviani, em algum momento, fala de ciberespaço, que era algo que já estava se tornando realidade, né? Quando ele escreve aquele texto, né? Ele está pensando principalmente na televisão, das mídias eletrônicas, né? Acho que essa é uma grande diferença. Vamos ver mais o pessoal, depois eu comento. Mas eles sinalizaram aqui, não leram muito não, grupo. Se quiser continuar, pode falar. Não leram muito? Eu acho que o Ottaviani faz uma coisa brilhante nesse texto, que é relacionar, e isso é muito caro para vocês das ciências sociais, eu acho, tenho certeza, que é relacionar um autor muito importante na ciência política, que é o Maquiavel. Então ele fala do príncipe do Maquiavel, que é uma pessoa, né, o condottiero, o conquistador, o príncipe novo, criador de novos reinos e novas soberanias, ele não usa o termo soberania, mas novos estados, né? Depois ele vai falar de um outro autor que nós deveríamos conhecer mais nas ciências sociais, que é o Antônio Gramsci, um filósofo comunista italiano do início do século XX. E o o Gramsci, como italiano que era, retoma o Maquiavel. Vai falar do príncipe do Maquiavel, só que agora reatualizando.
o príncipe da política do século XX, da era das revoluções, da era do capitalismo industrial, não é mais uma pessoa, mas é uma instituição, é um coletivo. Por isso que ele vai falar do príncipe moderno. O príncipe moderno é o partido político, né? E está pensando principalmente no Partido Comunista, como aquele príncipe coletivo, aquele órgão coletivo, né, que vai organizar a luta de uma classe social subalternizada, que é a classe trabalhadora, para conquistar o poder e transformar a sociedade, tornar possível o socialismo, fazer a revolução. Se a classe trabalhadora tem o seu príncipe moderno, que é o partido, a classe dominante também tem os seus partidos, e o Maquiavel percebe algo além, né? O poder no capitalismo industrial, ele é mantido não apenas pela coerção, pela força, mas também pelo algo que ele chama de hegemonia, que é conquistar corações e mentes. Isso se dá no âmbito da sociedade civil também, das instituições da sociedade civil. E o Gramsci consegue falar um pouco da imprensa lá. O cinema estava nascendo, não tinha muito longe da televisão, mas ele fala da questão da hegemonia. E aí, finalmente, o Ottaviani traz, olha, só que a gente está no final do século XX, no alvorecer do século XXI, nós vemos uma situação ainda mais complexa, e que esse príncipe não é nem só um indivíduo, não é nem só um coletivo partido político, mas é algo, ele não usa o termo, dá para a gente pensar isso, que são pessoas, que são instituições, e são instrumentos, são ferramentas midiáticas, é a indústria cultural, né? É a mídia eletrônica. Basicamente, o príncipe eletrônico é a mídia eletrônica que capitaneia ele, né? Que inclusive o partido político e o líder político têm que ser bem-sucedidos na mídia, aparecer bem na fita, na televisão, hoje a gente pode dizer nas redes sociais online, né? Mais do que para não falar muito, uma coisa que o Ottaviani, talvez eu pudesse até elaborar mais, mas aparece no texto dele, que o espaço da sociedade civil, da mídia eletrônica, também é um espaço da disputa. A disputa pelo poder. Nós temos que buscar espaços, né? Contestar o discurso da mídia eletrônica e lutar por espaços para a gente se expressar e construir uma nova visão de mundo alternativa que está dada, né? Isso aparece no Gramsci, o Ottaviani retoma também. Mas eu fico pensando, que espaços são esses hoje, né? Que mesmo, estou sendo um pouco pessimista, né? Mesmo redes sociais online feitas por redes de ativistas, hoje elas estão assim, atuando fortemente, né, em prol do capitalismo, são fortemente abarcadas pelas fake news, pelos robôs, pelos interesses das grandes corporações, dos poderes estabelecidos, né? Então, um pouco, quais são os espaços de resistência, de construir uma contra-hegemonia, né? São comentários iniciais, Vinícius, acho que é isso que você queria, né, provocar. Né? Ótimo, isso mesmo, porque o do Ottaviani precisa ter toda essa carga de leitura para entender, é um texto um pouco mais profundo, um pouco mais elaborado, mais complexo, ele faz várias referências, né? Ele parte do pressuposto que o leitor já tem tudo isso em mente, construído para ele chegar lá. É perfeito isso mesmo. O grupo deu essa pincelada excelente aí nesse caminho. Mas o que eu acho interessante, eu vou passar para o Agostinho. O Agostinho fez uma pergunta e o Leandro está com a mão levantada ali, né? Porque assim, me parece, e eu estou tentando achar uma distinção, e essa foi a razão porque a gente pegou esses dois textos, porque como o Ottaviani está lá no início do século XXI, final do século XX ainda, na verdade, escrevendo, ele está apontando para o que viria, e o do 2020 está apontando para o que se foi. Me parece que, inclusive, na página 19, quando ele cita, por exemplo, né, que é a questão do príncipe eletrônico, no qual estão representados, refletidos, defletidos, figurados, sem o risco da convivência nem da experiência. Aí as identidades, alteridades, diversidades não precisam desdobrar essas desigualdades, tensões, contradições e transformações. Então, dá a impressão que é exatamente assim, a leitura que o Ottaviani tem, é daquela internet da de 90,
que é uma internet onde existia toda uma questão de distanciamento do virtual. Já no 2020, me parece que ele já mostra um pouco diferente, que aí que a ideia é ver se vocês têm essa vivência, essa leitura, essa percepção. Por exemplo, hoje se integra a vida nossa, né? Hoje as contradições da vida se dão nas contradições das redes sociais também, né? As tensões, não é algo só de se ver. Por mais que você vê o Instagram, você vê a foto, aquilo de alguma forma ela se integra à sua jornada, né? Não sei se vocês percebem dessa forma, me parece que a juventude tem mais essa facilidade, essa prontidão, essa coisa do imediato, né? E talvez o WhatsApp, que foi citado aqui também, ele favoreceu muito esse negócio. Existe uma resposta muito imediata, né? Não é um negócio reflexivo, é um negócio imediato, né? A Agostinho pergunta lá, grupo, se você quiser dar uma pincelada nessa questão, e parece que o Leandro também falou que vai nesse caminho a pergunta dele, da mão levantada, que é a questão da diferenciação que o autor, né, faz sobre sociabilidade e socialidade, né? E aí o Leandro está com a mão levantada, falou que é o mesmo caminho. Se quiser falar, Leandro, que eu já emenda aqui também. Certinho. Boa noite, Vinícius. Boa noite, grupo. Boa noite, pessoal. Falar a pergunta primeiro, né? Porque eu senti duas coisas muito principais no texto, que foi justamente essa questão da socialidade e o outro ponto é a etnocologia. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu confirmar aqui, isso mesmo. Etnocenologia. Essa é a palavra. Eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre esses dois conceitos, socialidade e etnocenologia, porque eram dois conceitos que eu não conhecia e apesar dele ter abordado no texto, ainda ficou um pouco muito abstrato na minha mente. Eu queria ouvir vocês sobre. E o segundo ponto é que eu não consegui ler o texto do Yanni, mas eu achei aquela entrevista dele na Roda Viva que vocês deixaram, que é uma ótima entrevista. E aí, eu particularmente, eu tenho uma relação muito ainda ambígua e ainda sem um posicionamento definitivo construído sobre as redes sociais e sobre a globalização. Porque por que eu tenho essa ambiguidade, essa dificuldade de ter um posicionamento sobre? Porque inicialmente eu era muito contrário a ambas, tanto que eu não tenho redes sociais e a globalização mais clara ainda o meu posicionamento perante toda a questão que o Otávio ele começa é muito abordado isso naquela entrevista dele, porque o que me parece é o seguinte: ele está apontando para um movimento que visa ser um movimento hegemônico, uma maneira de globalização hegemônica que a gente sabe que globalização que é eurocentrada, capitalista e etc, etc. Só que agora parece que a gente percebe justamente as frechas que ele já aponta lá na entrevista dele, eu imagino que no texto também, que essas brechas estão sendo cada vez mais ressignificadas, reapropriadas, principalmente pela juventude a partir das redes sociais. Então, eu não tenho essa dificuldade que eu até hoje fico pensando, é positivo ou é negativo? Eu ainda não cheguei no posicionamento definitivo sobre isso, porque eu acho que essas duas faces de ambos os processos estão em uma evidência do conflito muito grande atualmente. E essa aula, as falas e os textos que eu vou pegar o do Otaviano para ler ainda até para fazer atividade, só me deixam mais reflexivo, mas ainda sem uma posição sobre. Mas era esse mais o comentário que eu queria compartilhar aqui com vocês. Ô Vinícius, eu tenho só que atender uma pessoa que está aqui, eu logo retorno e quero participar dessa discussão, tá? Tranquilo, sem problema. Mas vamos lá, vamos tentar, né, Leandro, chegar em algum lugar. Mas é aquilo que eu falei, esse tópico dessa aula é talvez um dos mais complexos e talvez mais inconclusivos mesmo, porque parece que a própria rede social, a própria internet, o próprio cyberespaço, eles estão em mutação e ao mesmo tempo que parece que ele ocupa um espaço de benevolência, depois ele ocupa um espaço aí meio de vilão na história, é complicado. Acho que é um pouco das falas do Guilherme lá no início da aula, né, vai um pouco nesse caminho aí também. Agora, uma expressão que ele usa muito, que você perguntou aí, a questão da etnocenologia, né? É uma expressão que tem crescido muito porque ela evoca muito a ideia do espetáculo, aquela ideia da sociedade espetacularizada.
Então, que é um pouco o que o Ottaviani provoca no texto dele de 99, ou seja, você tem um negócio de ser visto, espetacularizado, né? Então, você faz uma análise do espetáculo. E o espetáculo, como o próprio nome diz, você assiste o espetáculo, né? Você não necessariamente participa, não necessariamente aquilo se integra à sua vida. Você pode até se emocionar, mas não se integra. É mais ou menos a reação que a gente tem com... Eu acho que a televisão, antigamente, isso era um pouco mais real. Você ligava um jornal e você via lá, morreu 30 crianças afogadas numa creche na cidade tal. E aí você, nossa, que tristeza. Você continua comendo seu sanduíche, sua pizza, ou seja, é um espetáculo. Por mais que você aparentemente se sensibilizou, sua vida continuou sem nenhuma alteração, né? Então é um pouco, talvez, dessa ideia, dessa sociedade onde tudo se espetacularizou demais. Só que aí que eu acho, aí que eu estou tentando ver se vocês conseguem fazer essa leitura, que particularmente eu acho que ela, nesse momento, é muito cara, da distinção de 1990 e alguma coisa para 2020, né? Por mais que, lógico, tem muitas proximidades, como o grupo já disse, inquestionável, né? E com certeza muitas bases. Sensacional aquela percepção do Yanni, especialmente se a gente pensar que está no século XX, mas hoje você tem, por exemplo, já jovens cometendo suicídio em lives, né? Ou seja, você filma, você põe ao vivo e você comete suicídio. Então, assim, não é mais um espetáculo só de se assistir, você está integrado ao espetáculo agora, né? Essa coisa do ao vivo, né? Essa função ao vivo do Facebook, a função ao vivo do Instagram, ela consegue trazer, deixar um pouco do espetáculo, ou pelo menos você entrar dentro do espetáculo. Então, quando você vê suicídios por live, quando você começa a ver brigas de casais de live, quando você começa a ver alguém que filma escondido uma briga de trânsito, não é mais só um espetáculo, é alguém que está se integrando àquilo. Então, acho que aí que talvez é um dos nossos grandes eixos de discussão, de perceber como é que a juventude está se relacionando com esses meios e quais os limites disso, né? Inclusive da privacidade e inclusive do anonimato, né? Porque a gente acha que só porque eu tirei um print, inclusive é crime, né, gente? Não sei se vocês sabem, por exemplo, tirar um print de uma conversa e você usar isso é crime, configura-se crime hoje, né? Bom, então assim, Leandro, de fato, é meio inconclusivo, né, algumas coisas. É só espetáculo? Eu não sei, acho que o espetáculo, acho que o picadeiro ampliou, acho que a gente conseguiu hoje com a rede online, a gente conseguiu se integrar. E acho que aí eu volto para o grupo para tentar responder a pergunta, ou responder com maior exatidão a pergunta da Agostinho lá atrás e o comentário do Leandro, mas a ideia de pensar assim, hoje as redes sociais e a internet, ela se integrou tanto à nossa vida que ela é indissociável. Então, é o mesmo espaço online que você tem para o trabalho, é o mesmo espaço online para você se divertir, que também é o mesmo espaço para você estudar. Isso é bom, isso é ruim, porque não acabou os limites. Então, antigamente você trabalhava, você batia o ponto, ia para sua casa, acabou, não tinha mais trabalho. Hoje não, hoje a gente leva o trabalho 24 horas o tempo inteiro. Aí você fala, não, mas é só desativar notificação. Não funciona, porque mesmo o WhatsApp que você recebe mensagem do seu filho, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, do seu amigo e tal, é o mesmo WhatsApp que o seu chefe está mandando mensagem cobrando um relatório que você não entregou. Então não tem como você não ver, não tem como não saber que ele te viu também, né? Então, por isso que eu sempre digo que o e-mail ele é muito mais de Deus, né? O WhatsApp é do diabo, porque o e-mail você manda, se a pessoa vê, o dia que ela vê te responde, né? O WhatsApp não, o WhatsApp a pessoa fica olhando, né? Inclusive, teve uma situação, né? Eu encerro por aqui, eu te passo o grupo. Uma diretora de uma faculdade que eu trabalhei há um tempo, ela meia-noite ela mandou mensagem no WhatsApp. E ela falou assim, tudo bem que você está online, sei lá o quê, blá, 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 e eu não respondi nada, eu não vou responder meia-noite em hipótese alguma, né? Estava assistindo minha série quietinho, porque eu não estava conseguindo dormir, mas estava assistindo a série lá. E aí ela falou assim, você não colocou a função de eu ver que você visualiza, isso é muito ruim, eu precisava ver se você está me lendo. Olha o nível que a pessoa tem, né? Ou seja, eu não respondi, obviamente, fui responder só no outro dia, eu respondi para ela, né? Mas assim, a pressão é muito grande, então as pessoas hoje elas estão criando mecanismo de ver se você viu a mensagem, inclusive tem jeito no WhatsApp, a gente sabe que tem.
Então, o mesmo espaço que você tem do descanso é o mesmo espaço da opressão, quer seja de qualquer gênero aí, opressão, talvez ficar melhor. Então, isso, como é que a juventude está lidando com isso? Talvez por isso que está aumentando tantos casos, como está vindo de depressão na adolescência, infância e juventude, tantos casos de suicídio aumentando, porque perdeu-se um pouco desses limites, né? Então, o que era tão espetacular se tornou nós parte do espetáculo, só que o espetáculo não tem mais fim. E talvez a ideia da insônia que eu citei aqui agora, que é muito comum agora para crianças e adolescentes, né? Meninos de 14 anos com insônia, exatamente por conta de toda essa agitação que se provoca da própria rede social. É tudo muito rápido, esse estar rápido, seu cérebro acaba também ficando nesse processo. Então, Leandro, de fato, quando ele usa essa expressão, que é uma expressão relativamente nova, né, mas tem crescido muito, essa etnocenologia, né, e a pesquisa desses campos de espaços digitais, que é a netnografia, são expressões que estão tentando inserir, dizendo o seguinte, olha, não tem mais o virtual e o real, é tudo a vida hoje, e a juventude, mais do que nunca, está vivendo isso, né. Grupo, se quiser, eu não respondi a pergunta da Agostinho, se quiser fazer essa distinção dos termos lá, não sei se daria para fazer, né? E se quiser completar outra coisa também, Sim. fique à vontade. Tá, eu perdi talvez um começo, aí qualquer coisa, se eu repetir, você me avisa. Sobre a socialidade, sociabilidade, o termo socialidade foi usado pelo Mafizoli, que, não sei se vocês lembram, no nosso texto, acho que o terceiro texto que nós trabalhamos, que foi um capítulo do livro meu, das teorias pós-críticas da juventude, tem uma discussão lá do Maffesoli, que é um sociólogo italiano do final do século passado, começo desse, acho que ele está publicando, que se colocava como pós-modernista, né, que pensa então a era das multidões, da massa, né, e o final do individualismo. E enquanto que ele relaciona sociabilidade, eu acho que ele usa mais o termo social, socialização, né? Mas pode tudo bem sociabilidade. Ele relaciona mais a nossa relação com as instituições, que estão supostamente firmes, estáveis na modernidade. A socialidade tem muito mais a ver com a vida social no que ele chama de pós-modernidade, em que tudo é muito efêmero, instável, nós nos reunimos em tribos, e essas tribos se dissolvem em massas, tem duração curta, daqui a pouco elas se rearranjam de novo. Então, a socialidade tem muito mais a ver com relações sociais que são muito efêmeras, estáveis, transitórias, vividas em pequenos grupos, ao mesmo tempo nas massas, não tanto em instituições firmes, né? A pós-modernidade é o tempo da desinstitucionalização também, para Mafisoli, e também a socialidade que vale muito mais o emocional, o sentimento, a agregação, o espontâneo, o estético, que são elementos da pós-modernidade, do que o racional, o lógico, o institucional, o científico, vamos dizer assim, que tem mais a ver com a modernidade, né? Falando dos termos do Mafizoli que aparecem discutidos lá no texto. A etnocenologia, acho que eu não conhecia esse termo, conheci pelo artigo, achei interessante. Acho que o Vinícius explicou. Eu já encontrei mais a netnografia e mais a antiga etnografia virtual, né? Eu acho que teve um outro comentário muito pertinente que o Vinícius fez, e eu acho que foi um debate que ele estava fazendo com o Leandro, né, sobre a questão do real e virtual, ou do presencial e do remoto, né. Eu penso que se a juventude vive muito o mundo remoto, online, ela também precisa do mundo presencial. Ela sofreu demais, mais do que nós adultos com a pandemia. Primeiro que as escolas fecharam, as universidades fecharam também, né? De uma forma prolongada, e nesse prolongamento eu até acho que é irresponsável, estou gravando aí, né? Fazer o quê? Né? Porque tudo reabriu, tudo podia, e as instituições que talvez ofereciam menos riscos do convívio ficaram fechadas, estão fechadas ainda, né? Essa fechamento e abertura pode ser intermitente, né? Enfim, eles sentiram demais, vejo pelos meus filhos, um adolescente e uma mais jovem, o quanto eles estão sofrendo por esse presencial ter sido, né, praticamente
findado por mais responsáveis e muito dificultado pelos menos, né? E a gente vê nos jovens sendo responsabilizados pela pandemia, pela sua continuidade, né? Mesmo que às vezes a Globo, os jornais mostrassem festas, se olhasse direitinho, lá não eram os jovens que estavam na festa, eram os adultos ricos, né? Engraçado isso, né? Foram culpabilizados pela final da pandemia. Mas o que eu percebi na pesquisa que eu fiz com os coletivos juvenis da universidade, inclusive alguns que o Guilherme e o Leandro participaram, né? O DCE, o Juntos, o Emancipa, o presencial e o online conviviam. Por exemplo, tinha uma reunião do pessoal do DCE, dos Juntos principalmente, né? Vamos pegar os Juntos, ou o Quilombo, ou o Levante Popular da Juventude, que são juventudes partidárias. Era uma presencial, mas eles estavam no celular também, trocando ideias com as lideranças, estadual, nacional, muitas vezes. Então era uma reunião, ao mesmo tempo presencial e remota, né? A militância era presencial e remota, a vida social é presencial e remota, né? E ambas são reais. E eu acho que mais do que uma e outra são as duas, e muitas concomitantemente, né? Eu acho que a juventude vive isso que nós, adultos, estamos cada vez mais aprendendo a viver. Sobre o Yanni, perguntaram para ele no final da entrevista se ele usava e-mail, né? Mas não sei se vocês lembram, e-mail, ou se ele tinha alguma... Acho que foi mais e-mail. Falou, não tem internet, não usa internet, né? E realmente, né? O Leandro lembrou. Para eu mandar material para ele, ou eu levava para ele, ou assim depois, quando eu não tinha mais aulas, né? A gente conversava por telefone, não celular. Também não tinha celular. Isso lá em 2000, né? 99, por telefone. E quando assim, vou te mandar o sumário, a proposta assim, me mande por fax. Alguém sabe o que é fax? Me mande por fax. Aí eu tive que arrumar algum lugar que tinha fax e mandei por fax. O Agostinho lembrou, né? A mãe do Agostinho tem, né? Mas ao mesmo tempo, não sei o que é. Vamos ver se a gente acha uma foto e coloca. Tem alguns telefones antigamente que você colocava uma folha lá dentro como se fosse uma máquina de xerox. Ele passava e mandava por telefone para alguém que tivesse fax aquela imagem que você imprimia. Um documento, alguma coisa assim. Eu ver se eu encontro a imagem. O vídeo está procurando. É sensacional. E o Otaviano foi na televisão. Ele não usava e-mail, mas ele foi na televisão. Como falar? Confrontar o príncipe eletrônico. É isso que ele faz. E ele tinha um aliado, que era o apresentador, que era um cara muito bom, que era o Heródoto Barbeiro, né? O Roda Viva não era um programa chapa branca como hoje, que o pessoal vai lá para ser elogiado, aquela coisa, né? O pessoal ia lá e tinha muita disputa, muito debate mesmo, né? E o Otaviani, ele é assim, eu vou falar tudo que eu quero, eu vou expor tudo que eu quero. Ele faz exposições curtas, mas eles não deixam cortar ele corta os caras para fazer a exposição dele, sem ser excessivamente acadêmico. Foi caótico nesse sentido, mas teve um momento que o Heraldo fala assim, se 2 ou 3 pessoas falam ao mesmo tempo, não tem jeito do príncipe eletrônico mandar qualquer mensagem. Tem que falar um de cada vez, né? Acho que eu falei demais, né? Mas são esses os comentários. O fax aí, Gru. Tá na tela aí o fax aí. Deixa eu colocar, quero ver. Peraí que eu tenho que desfixar você. Aí, ó. O fax, muito bem. Era ligado ao telefone, não celular. Telefone. É uma impressora, se for pensar assim, era uma impressora assim, que você colocava o papel aqui, ela saía do outro lado lá. A ideia até interessante, não era ruim. Mandava por rede de telefone, discada. A internet foi discada no começo também, né? Acho que o Leandro tá com a mão levantada para falar, Leandro. Gente, achando muito interessante essa discussão e achei muito engraçado conhecer o fax aí, realmente sempre ouvi falar, mas nunca tinha nem visto um. Mas eu queria fazer uma pergunta para amarrar um pouco essa discussão que a gente está tendo. E aí, porque é o seguinte, eu vou apresentar um pouco da minha trajetória pessoal para amarrar minha pergunta no final dela.
Bom, eu vim para a universidade, né? E aí eu me envolvi muito com o movimento estudantil, com militância e tudo mais. E aí tinha uma necessidade, uma coisa que era dirigida assim, ó, verbalmente por dirigentes, lideranças, até pessoas que a gente conhecia e tinha mais como conselheiros do que liderança em si, mas era tenha atuação nas redes sociais, tenha posicionamento nas redes sociais. E eu achei até engraçado que quando começou a pandemia e as aulas passaram a ser remotas, eu ficava pensando, nossa, agora vai ser bom para mim, que eu já estava acostumado com isso das épocas das reuniões com justamente os dirigentes. O pessoal era de BH, a gente aqui do sul de Minas, reuniões eram tudo online. E aí, ok. Só que, paralelo a isso, as minhas experiências com as redes sociais foram bastante traumáticas, porque o mesmo movimento que me cobrava esses posicionamentos era um movimento que me deixava assim, surtado, justamente que eu não tinha essa divisão na minha vida, né? Lazer, descanso, militância, faculdade, movimento estudantil, era tudo uma bola só e tudo assim, constante, a todo momento, sem parar. Essa cobrança mesmo, essa presença 24 horas online, vamos dizer assim. E, por exemplo, eu acordava de manhã, meu WhatsApp tinha 30, 35 conversas, assim, e conversas daquelas consideradas assim, ó, não posso ficar 1 hora sem responder. No fim, isso tudo para mim foi bastante traumático, tanto que hoje eu não estou em movimento estudantil, apesar de continuar estudando, e não tenho rede social, somente o WhatsApp e o e-mail, que são meio, entre aspas, assim, primordiais para relações sociais, né? Então, minha pergunta é o seguinte: considerando essa trajetória e o que o texto aponta em certo momento dessa questão da aceleração da vida, da questão do imediatismo, na percepção de vocês, como fica a relação com o tempo, principalmente da juventude, que é uma faixa etária que você vive muito intensamente o tempo e esse tempo cada vez mais se acelera. Então, a juventude vai ser realmente uma faixa contínua para sempre, que todo mundo vai querer ser jovem, ou a juventude vai ser algo tão efêmero, tão rápido, tão relacional, que ela vai se esvaziar nas redes sociais. Enfim, como fica a experiência do tempo nessa relação virtual, online, mundo, presencial, remoto? O que vocês pensam sobre? Eu vou ser mais curtinho, deixa o grupo aí incrementar e dar fechada. É por isso que eu acho que o Bauman cabe aqui, Leandro. Porque o Bauman, acho que ele faz um pouco dessa discussão da vida sem continuidade, né? E às vezes as redes sociais nos dão um pouco dessa ilusão, não é real, uma ilusão dessa não continuidade, né? E também é por essa razão, e aí é muito bom o seu comentário, porque essa é a razão que a gente escolheu tratar desse tema, e é esse o lugar que a gente queria chegar, de pensar assim, como que a juventude se identificou com essas redes sociais? Exatamente por essas razões que você colocou. Essa coisa toda da intensidade, a questão toda da representação, da importância, ou seja, o que a rede social representa é o que a juventude, nesse momento, ela está buscando, então ela meio que se interrelaciona. Só que de forma tão intensa, tão intensa, tão intensa, que isso a consome como própria identidade e cultura. E aí é que vira o que você falou, um pouco da sua história também, né? Então, a questão do tempo, esse imediatismo, né, que a rede social nos gera, ele de fato faz com que se tenha os jovens em uma participação maior, mas ao mesmo tempo consome muitos eles. Encontrar, igual disse, como encontrei recentemente, uma pessoa de 14 anos dizer que está cansada, eu falei, você não tem idade para estar cansado com 14 anos, não. Você ainda tem muita coisa, não pode querer ficar dormindo no final de semana porque está cansado, 14 anos não justifica. Mas é o desgaste de tudo isso, né? Quem tem filho em casa aí menor ou sobrinho sabe quanto que isso chupa a energia das pessoas, né? Um pouco disso, você deixar o grupo lá, o Guilherme tá querendo falar, o Agostinho também. Qual que é a ordem? Eu acho que não sei se o grupo vai querer fechar a questão dele, ou vocês, bom... Eu só queria te provocar nessa, não sei se foi uma afirmação, mas nesse contexto teu, quando você fala que um adolescente não pode estar cansado, eu acho que rola uma discussão, para além da questão da pandemia, das redes sociais, esse espaço de uso que a gente estabelece que quem trabalha, quem estuda, é quem está cansado
O estudante, às vezes, ele não trabalha, ele só tem o fazer de ir para a escola, ou jogar bola, ou outras funções, isso não cansa. Eu acho que a gente tem uma discussão muito ampla nesse sentido, assim, do cansaço, qual que é a definição de cansaço e como que essas tarefas cansam as pessoas. Não entendi. Cortou, Guilherme. Vocês querem falar? Não sei se cortou, se errou. Não, tranquilo, é isso mesmo. Eu estava fechando aqui a... Não, a questão é a seguinte, porque pensa assim, adolescente, por mais que a gente já foi adolescente, por mais que a gente estava cansado, a gente ainda tinha muito fôlego, né? A questão é você tá exausto, né? É um trem assim que é muito esquisito você ver hoje o pessoal de 12, 13 anos exausto, quer seja por trabalho ou por estudo, né? Não é nem pelas razões. Mas é estranho que assim, a gente mesmo cansado continua, né? Porque você tem energia, né? Você joga bola e nada, e come, e roda, e festa, e vai. E você vê hoje o pessoal cansado, né? Por causa de diversas razões que com certeza tem suas justificativas. Mas ao que tudo indica, e aí que eu estou tentando fazer a aproximação, de perceber que talvez é essa loucura da vida moderna, da internet, esse príncipe eletrônico, usando né? É que consome demais essas pessoas ao ponto de desgastar. Porque você tem é como se a energia vital da pessoa estivesse acabando, né? O que é muito estranho você ver uma pessoa de 14 anos tão já corcunda, né? Com vista cansada, desgastada, né? A mim sou um pouco assim, eu falei, poxa, será que a gente não tinha tantas... Bom, enfim, né? Impressões, né, Guilherme? De boa. Agostinho, depois acho que o grupo aí encerra aí, grupo. Síndrome de Burnout, Agostinho citou lá. Acho que a Agostinho podia falar primeiro. Era mais que vocês trouxeram a questão da saúde mental, ia falar depois, mas já que vocês trouxeram. Acho que todo mundo já tinha assistido os Dilemas das Redes, só eu que não tinha visto, eu vi semana passada. E realmente, ele fala muito sobre, tipo, nossa, que é um peso muito grande ter isso, principalmente na pré-adolescência, na adolescência. Eu fiquei, tipo, não, deve ser um exagero, né? A gente passou por isso e sobreviveu. Só que aí eu comecei a lembrar de histórias e ver até os casos de suicídio e fiquei, talvez nem todos tenham sobrevivido, ou se sobrevivemos com sequelas, assim. Então, uma coisa que realmente mudou muito a formação dos jovens, que modelou as coisas de um ritmo muito... Tudo parece muito intenso quando você é mais novo. Aí, quando ainda junta isso com as redes sociais e com o ritmo frenético que as coisas estão indo, tudo parece muito catastrófico. O fim do mundo aparece todo dia. E juntou com o governo Bolsonaro, com a pandemia, e tudo parece catastrófico a cada instante. Ficou uma loucura muito grande, um bolo em cima do outro. Que toda essa situação tá deixando todo mundo absurdamente esgotado. Realmente, a força vital de todo mundo parece que foi sugada até a última gota. E aí tá todo mundo correndo pra lá e pra cá pra tentar se recarregar um pouquinho. É nesse sentido aí, Agostinho, que eu acho que não se preocupa, e não sei, viu, Guilherme? Assim, igual eu falei, falta muito estudo, né, Guilherme? Porque me parece, às vezes, um pouco disso, assim, de que... Eu fico vendo meu filho, por exemplo, quando ele fica o dia inteiro jogando ou videogame ou no celular, é visivelmente, assim, o esgotamento dele, entendeu? É como se ele tivesse carregado aí tijolo o dia inteiro, um negócio esgotado mesmo. E é estranho, né? Isso prejudica, inclusive, o sono dele. Depois, na noite em que ele fica assim, quem tem filho sabe disso, ele fica muito agitado. Ou seja, a gente pensa, vai cansar e vai dormir bem. Não, pelo contrário, está ficando cansado e está ao ponto de afetar o próprio sono, né? Então, assim, é um negócio que eu não sei, não tem muito estudo nessa área, igual eu falei, muita coisa aqui hoje é conjectura mesmo, né? Mas são coisas para a gente pensar, né? Leandro colocou lá, grupo, não sei se você viu, escreveu quase uma redação aí, uma tese aí, brincando aí, Leandro. Para os tempos modernos, isso aqui é textão, ó. Isso aqui já não se posta mais, não, é textão. Ó. E aí eu acho que eu passo para o grupo, porque o nosso horário aqui já praticamente já se foi, senão a gente não... E o grupo pode fazer os grandes finales aí. Não, mas o relato do Leandro é muito interessante. O raiva das pessoas, né? Podia... que coisa, né? Tô lendo aqui. Então... Bom, pode falar, Leandro. Não, é porque realmente, gente, era assim, inacreditável mesmo, sabe? As pessoas tinham surtos, assim, de estar dias sem acesso, e as reclamações eram nesses pontos, ou seja, a internet realmente era algo vital, seja para
trabalho, seja para estudo, seja para o simples tempo livre e lazer, né, considerando ali o uso da rede social, era realmente assim, inacreditável. E aí, gente, a minha mente em formação de historiador trabalhando naquele lugar, vendo a relação das pessoas com a internet, assim, ó, vai a mil. Cada final de turno dava para escrever um texto refletindo sobre o dia. O Leandro fez uma pergunta muito boa e eu não consigo responder, fechar uma resposta. Vou fazer algumas reflexões, Leandro. Por um lado, sobre a questão da juventude e do tempo. Uma grande questão para a sociologia da juventude e o tema da cibercultura, renova essa discussão e deixa ela mais difícil. Por um lado, olhando a internet, as redes sociais online, que é um termo muito bom que o Vinícius usa, como um tempo do consumo e de uma vida simulada. Toda a vida é simulada, na verdade, né? A vida social é sempre simulada, a gente sempre se representa. Um clássico tema do Erving Goffman, uma representação do eu na vida cotidiana. A gente sempre se representa para o outro, presencialmente ou de forma online, né? Mas essa parte das redes sociais online, que são a simulação, que tem a ver com o consumo, elas reforçam aquilo que a gente conversou já lá no ano passado sobre a juvenilização. Ou seja, você escolhe a idade que você vai ter, que você vai se representar. Não é? Você se apresenta como adulto, se apresenta como jovem, às vezes até como um kidult, como criança, né? De acordo com a roupa, com a música que você está ouvindo, colocando, ou você vira... O clássico exemplo do empresário que no final de semana vira um Hells Angels, sai de moto, vira um motoqueiro, ele vira jovem por um final de semana. Por outro lado, a gente pensar as redes sociais online como uma forma, pensar a uberização da vida, aí é uma forma, ao inverso, uma forma de opressão, em que fica difícil a sobrevivência, especialmente para os mais jovens, que são os mais afetados pelas reformas trabalhistas e pela uberização da vida, que a gente vem enfrentando, que tem muito a ver com as redes sociais online. O Uber é uma rede social online, não é, Vinícius? A gente não falou dela, o Uber, o iFood, né, na qual muitos dos jovens e adolescentes perecem, né, e tentam sobreviver por meio disso. É um pouco o destino do trabalho, dos trabalhadores do futuro, né? Nós também, daqui a pouco os professores que são temporários, e muitos de vocês são ou vão ser uberizados também, se a gente não deter esse processo, ou pelo menos não tentar criar alguns direitos para os trabalhadores uberizados. E os jovens são os que mais enfrentam essa uberização da vida. Não é? Então, isso é um esboço de resposta, Leandro. E tem um outro autor que seria legal a gente pensar, que é o Alberto Melucci, porque ele é que mais discute a relação do juventude com o tempo. Tem até um texto que eu posso passar para você, Leandro, para vocês, na verdade. O problema é que nesse texto, o Melucci, ele morreu antes de nascerem as redes sociais online, né, como a gente tem hoje, né? É um texto do final do século XX, né? Tá, depois a gente vai ver aqui o que ele não colocou. E ele vai falar que a modernidade, a pós-modernidade, a vida social é uma vida entre tempos sociais que são contraditórios, que são diferentes. As instituições têm o tempo linear, o cotidiano é o tempo cíclico, a subjetividade é o tempo do descontínuo, do imediato, e as instituições também têm ritmos diferentes, né? A escola tem um ritmo, o trabalho tem outro ritmo, a família, a religião tem outros ritmos. E quem mais tinha mais clareza sobre esses ritmos sociais, sistemas sociais distintos, era a juventude. Não é? Agora, como é que fica o tempo social com as redes sociais online? Que é o tempo do instantâneo, né? Do imediato, né? Como é que fica, né? É o tempo do sem tempo, né? Eu não sei se ele daria uma resposta tão otimista como ele deu lá, que a juventude é o sujeito que experimenta e dá sentido a esses tempos que não têm sentido. Eu não sei como é que fica hoje com o tempo das redes sociais, na qual os jovens são os mais afetados por ela, são os que mais usam e mais são afetados por ela. Para fechar, fizeram uma pergunta para o Otaviano. Lá em 2001,
na SBT, na rede do Silvio Santos, criou um concorrente do Big Brother, chamava Casa dos Artistas. Eu não sei se o Vinícius lembra. Durou pouco tempo. Perguntaram para o Otaviano o que ele achava da Casa dos Artistas. Perguntaram o que ele achava do Big Brother. Ele falou assim: as pessoas estão extremamente vulneráveis para terem que ser submetidos a algo desse tipo, horrível como aquilo, e aceitarem isso com prazer. Né? Nós estamos hoje ainda mais vulneráveis ao que vem das redes sociais, especialmente os jovens. Né? Não foi muito hoje eu não estou muito otimista, Leandro e Vinícius. Guilherme? Não, eu queria, o grupo fala da Casa dos Artistas, a gente pensar que nós estamos na 22ª edição do Big Brother, é o programa mais visto, com as publicidades mais caras, enfim. É impressionante, quer dizer, o único país, depois de tanto tempo, manter audiência, manter publicidade é o Brasil. Quer dizer, milhões, mobiliza milhões em todos os sentidos, né? 22ª edição, enfim, mostra um pouco desse, sei lá, difícil até definir, né? Vai, grupo, eu acho que não tem fim, não. Se você quiser botar um fim aí agora, acho que esse aqui não vai ter fim, não. A gente pode ficar aqui um ano nessa tentativa de descobrir o significado e o sentido, né? Acho que deu para contribuir um pouco, né? As perguntas, como vocês viram lá, são perguntas que vão provocando isso, por exemplo, de que forma o mundo real contribui ou afeta online, contribui ou afeta com a juventude atual, né? Se o cyberespaço é um espaço passivo ou ativo para a juventude, são coisas que a gente conversou. Se a gente pegou a ideia das perguntas, né, interrelacionou no nosso debate aqui hoje. Acho que parcialmente, minimamente, deu para atender a proposta. Não tem fim, como o Leandro colocou, é inconclusivo, né? Como o Guilherme já sinalizou também, e essa é a ideia mesmo, né? Agostinho já também já externou um pouco das angústias aí nesse sentido, né? Acho que é um pouco disso, né? A ideia é contribuir um pouco nesse caminho. Né? E que venham boas pesquisas, né? Como o Norman está propondo fazer juventude e, especificamente, juventude, né? A gente tem muita discussão sobre o espaço, a internet, mas, assim, é diferente a internet com um idoso, a internet com uma criança, é totalmente diferente. Tem que pensar a juventude, pensar como é que as juventudes se redefiniram nesses espaços, são coisas bem legais que ainda não tem tanta pesquisa. Tem muita pesquisa sobre a internet, muita. Mas relacionando especificamente com a juventude, isso ainda não é tão ampla, né? Devolvo para o grupo a bola. Não, Vinícius, muito obrigado. Eu acho que é isso. O objetivo da disciplina, os temas que a gente traz, não é fechar os assuntos, muito ao contrário, mais abri-los, né? Uma disciplina eletiva tem esse objetivo mesmo, de apresentar o que há de mais novo, importante, ou que o curso não consegue trazer e que é interesse dos estudantes, e nos colocar aí não tanto com as respostas, mas com as boas perguntas. Obrigado, Vinícius.